Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são de grande importância na administração de recursos humanos, que é o processo de recrutamento e o processo de seleção que deve ser realizado nas empresas, né? São duas ações distintas, o processo de recrutar é uma ação, selecionar é outra, mas elas estão diretamente relacionadas. E a grande importância de ambas as atividades é que elas vão nos garantir em colocar as pessoas que têm o perfil desejado pela empresa na ocupação de cada cargo que existe, que esteja disponível na empresa naquele momento, tá? Então, a grande finalidade do recrutamento e seleção é conseguir encontrar as pessoas que têm o perfil desejado para ocupar os cargos, as funções que estão disponíveis em determinado momento da organização, certo? Como eu disse para vocês, são processos distintos. Recrutamento é uma etapa que antecede o processo de seleção. Recrutar nada mais é do que atrair as pessoas para sua empresa, chamar a atenção das pessoas para que elas queiram, que elas desejam trabalhar na sua empresa, né? Então, o processo de recrutamento são recursos que a empresa dispõe para chamar a atenção da maior quantidade de pessoas e principalmente pessoas que têm qualidade na sua formação. Então, a gente lança um edital. Nesse edital de recrutamento, a gente determina um perfil desejado para a pessoa que vai ocupar aquele cargo. Então, na empresa, teve a disponibilidade de um cargo específico, por exemplo, para gerente, né? Então, eu vou abrir um edital de recrutamento. O que é esse recrutamento? No edital, eu vou definir quais são as características, a formação, as habilidades que eu desejo que a pessoa tenha para que ela ocupe aquele determinado cargo, certo? O recrutamento, ele pode ser de duas formas, ele pode ser interno e externo. O que é o interno? Eu posso lançar um edital só para as pessoas que já trabalham dentro da empresa e, de repente, promover algumas dessas pessoas para esse cargo de gerente. Como eu tenho o recrutamento externo, que eu posso abrir essa vaga para pessoas fora da empresa, que estão no mercado de trabalho e que queiram se candidatar a essa vaga. Eu tenho que utilizar um ou outro? Não necessariamente. A gente pode utilizar um dos dois ou os dois se a empresa julgar pertinente. Em que situação que eu consigo determinar se um é melhor do que o outro? A primeira coisa, um recrutamento interno. Quando a gente decide por adotar um processo de recrutamento interno, não é simplesmente eu ter a vaga disponível e abrir essa vaga para dar oportunidade para as pessoas. Eu quero valorizar as pessoas que estão ali. Então, eu vou promover alguém. Ok, isso é muito interessante desde que você tenha pessoas na sua empresa com o perfil que você deseja para esse cargo, para essa função. Porque, às vezes, as pessoas desempenham um trabalho muito bem feito, muito produtivo e de maneira muito satisfatória naquilo que eles já fazem. Se você mudar essa pessoa de cargo, pode ser que ele tenha as habilidades, tenha a formação, a experiência, o conhecimento necessário e consiga desempenhar bem a função, como pode ser que ele não consiga desempenhar tão bem quanto no cargo anterior que ele exercia na empresa. Então, você tem que se certificar que a pessoa, além de ter o interesse de ser promovida, se ela tem a formação que você precisa, se tem as habilidades que você precisa, se tem a experiência que você precisa. Se sim, um processo de recrutamento interno é muito interessante, porque ele estimula as pessoas, porque as pessoas elas percebem que tem possibilidade de crescimento, isso é uma forma de motivação, né? Então é muito interessante, mas nesse caso, do contrário, se você percebe que não tem pessoas na tua empresa naquele momento que tem o perfil que você precisa para aquele cargo, aí o processo de recrutamento externo ele é mais interessante, né? Mas nada impede que mesmo que você abra um recrutamento interno, que também não seja aberto o recrutamento externo. O externo são para as pessoas que estão fora da empresa, né? Que desejam ingressar na empresa ocupando aquele cargo. Então, a gente tem que divulgar essa vaga. A divulgação dessa vaga, determinando
qual a formação que você deseja, quais as habilidades que você deseja, qual a experiência que você deseja que a pessoa tenha, características que você gostaria que essa pessoa tivesse, né? A descrição dessas habilidades no edital é o que vai atrair as pessoas a quererem se candidatar para essa vaga ou não. Inclusive a questão da remuneração. Muitos editais, às vezes, colocam o pagamento, o valor, né, do salário a definir, a combinar. Se isso acontece, as pessoas podem entrar em contato com a empresa para verificar se há disponibilidade de informar o valor que vai ser pago para você poder se candidatar à vaga ou não. A empresa pode ou não comunicar esse valor. Mas existe uma média salarial para cargos no mercado de trabalho. Então, se é um cargo de gerência num tipo de indústria específica, de pequeno, médio ou grande porte, as pessoas já têm uma ideia de qual é a remuneração média por aquele salário. Se você não tem conhecimento e quer se candidatar a uma vaga dessa, a um processo de recrutamento desse, você tem que se informar sobre o que o mercado paga para esse tipo de cargo que é exercido, né, com essa responsabilidade. Bom, então o processo de recrutamento, dentro da empresa, quando o recrutamento é interno, a gente pode, por exemplo, enviar e-mail para as pessoas que a gente considera que tem o perfil, a gente pode colocar um edital num quadro de avisos, a gente pode fazer uma reunião e comunicar as pessoas. Se o recrutamento é externo, nós temos que encontrar o meio adequado de comunicar as pessoas que estão fora da empresa. Então, por exemplo, a gente pode procurar uma agência de recrutamento que divulgue essa vaga, né, para que a gente possa atrair essas pessoas que estão externas à empresa. Além das agências de recrutamento, hoje a gente tem uma forma de divulgação muito ampla, que são as redes sociais. A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes o alcance dessas redes sociais atrai pessoas que não necessariamente têm o perfil que a gente gostaria. E por mais que esteja descrito no edital qual é o perfil, muitas pessoas se candidatam mesmo não tendo aquele perfil, aquela formação, aquela experiência, e o processo de recrutamento ele acaba se delongando, né? Ficando mais extenso do que o necessário. Então a gente tem que saber escolher e identificar muito bem as redes sociais. Se vai publicar em grupos, qual que é o perfil do grupo que a gente vai publicar? Né? Se vai publicar em páginas de rede social, vai publicar em algum grupo dessas páginas específicas. O Cine também é uma forma, né, de recrutar as pessoas, de mostrar que a vaga existe e o que se espera da pessoa para ocupar essa vaga. Então, o recrutamento é isso. Ele pode ser feito internamente, externamente, de ambas as formas, e o objetivo é atrair as pessoas por meio da descrição do que se espera que essa pessoa tenha de formação, de habilidades, de experiências, comunicando ou não, inicialmente a remuneração, os benefícios que são oferecidos, e as pessoas interessadas vão se candidatar a vagas. Então, isso é recrutar, é conseguir atrair o número maior possível de pessoas para essa vaga, mas de pessoas que tenham esse perfil que é definido pela empresa previamente para a ocupação desse cargo. Isso é o processo de recrutamento. Ele é de extrema importância, porque se o recrutamento ele é bem feito, se a gente define bem qual é a formação que a gente precisa, quais são as habilidades, o que se espera das pessoas, a experiência que ela tem, e se essas pessoas se candidatam, depois, numa segunda etapa, que é a seleção, que é um processo distinto, que eu disse para vocês e vou explicar, a gente vai ter uma possibilidade de acerto muito maior na contratação da pessoa, na escolha das pessoas. Porque no recrutamento nós vamos escolher algumas dessas pessoas. O recrutamento, várias pessoas vão encaminhar, normalmente, né, é o currículo, e pelo currículo a gente vai fazendo uma seleção. Então a gente já começa a entrar na segunda etapa. Quando a gente recruta, a gente atrai as pessoas. Quando elas enviam o currículo para a gente analisar, a gente já está começando a entrar num processo de seleção, que é analisar cada uma das pessoas que se candidataram para poder ocupar esse cargo. E existem várias etapas. A primeira é a análise de currículo. A gente vai analisar o currículo das pessoas, ver se tem todas as características, o perfil que a gente determinou. Depois nós vamos convidar essa pessoa para uma entrevista, a possibilidade de fazer dinâmicas em grupos,
a possibilidade da gente fazer provas de conhecimentos específicos, tudo isso faz parte do processo de seleção. Quais os critérios nós vamos utilizar para selecionar vai depender da empresa e daquilo que ela espera conseguir identificar na pessoa a partir do currículo que ela mandou, né? Então, a primeira etapa do processo de seleção, ela está vinculada com o processo de recrutamento. Então, as pessoas se sentiram atraídas por aquela vaga, elas vão enviar um currículo. E a primeira etapa do processo de seleção é a análise desse currículo. Um cuidado que a gente tem que ter muito grande na hora de analisar currículos é se certificar que as informações que estão naquele currículo são verdadeiras. É muito fácil a gente escrever um currículo e enviar para uma empresa, né? Agora, a empresa ela tem que buscar recursos para certificar que as informações daquele currículo, elas realmente condizem com a experiência, com a formação e com as habilidades daquela pessoa. Uma condição inicial é a gente verificar se no currículo tem contatos das experiências anteriores e a gente ligar nas empresas e perguntar sobre o candidato, né? Sobre o cargo que ele ocupava, quais eram as responsabilidades dele, como eram as atitudes dele, se ele era um bom colaborador, se ele era uma pessoa que realmente vestia a camisa da empresa, qual que foi o motivo dele ter saído da empresa, se a saída dele foi uma saída amigável, tudo isso são condições que a gente tem que verificar. Um outro aspecto que é muito interessante a gente olhar, quando a gente está na parte de quem está selecionando, né, que a gente está começando a selecionar as pessoas pelo currículo, a gente pedir a carteira de trabalho. Por exemplo, corta, esse pedaço eu vou tirar. Então, um aspecto importante é a gente observar na experiência que foi enviada. Então, quando ele faz o currículo, ele coloca quais foram as experiências, o local que ele trabalhou. E aí no currículo vai estar assim: trabalhou em empresa X do período tal ao período tal, empresa Y do período tal ao período tal, empresa Z do período tal ao período tal. Observem quanto tempo ele permaneceu em cada empresa. Ele permaneceu por um bom tempo, por 1 ano, 2 anos? Ou ele ficou na empresa 1 mês, depois na outra 2 meses, na outra 3 meses? Pessoas que não se mantêm por muito tempo em um mesmo emprego, existe algum motivo para que elas não fiquem nesse emprego. O motivo pode estar vinculado à insatisfação da empresa ou o motivo pode estar vinculado ao perfil da pessoa. Se são pessoas mais ansiosas, que querem crescer rapidamente, que querem ter grandes oportunidades rápido, elas não vão se manter no emprego. E isso não é bom para a empresa, porque ninguém cresce na empresa de um dia para a noite. As oportunidades não surgem tão rapidamente. A gente tem que mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, o nosso desempenho, tem que surgir a oportunidade para que assim a gente venha a crescer, né? Poder ocupar vagas que promovam o nosso crescimento dentro da empresa. Então, um outro aspecto importante é isso, a gente observar o tempo de permanência das pessoas na empresa. Então, quando eu estou analisando o currículo, eu entro em contato com as empresas que ele trabalhou e pego referências sobre a pessoa. E o segundo ponto, eu analiso o tempo de permanência dessa pessoa em cada lugar. Então, um aspecto importante é a gente observar na experiência que foi enviada. Então, quando ele faz o currículo, ele coloca quais foram as experiências, o local que ele trabalhou. E aí no currículo vai estar assim: trabalhou em empresa X do período tal ao período tal, empresa Y do período tal ao período tal, empresa Z do período tal ao período tal. Observem quanto tempo ele permaneceu em cada empresa. Ele permaneceu por um bom tempo, por 1 ano, 2 anos? Ou ele ficou na empresa 1 mês, depois na outra 2 meses, na outra 3 meses? Pessoas que não se mantêm por muito tempo em um mesmo emprego, existe algum motivo para que elas não fiquem nesse emprego. O motivo pode estar vinculado à insatisfação da empresa ou o motivo pode estar vinculado ao perfil da pessoa. Se são pessoas mais ansiosas, que querem crescer rapidamente, que querem ter grandes oportunidades rápido, elas não vão se manter no emprego. E isso não é bom para a empresa, porque ninguém cresce na empresa de um dia para a noite. As oportunidades não surgem tão rapidamente. A gente tem que mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, o nosso desempenho, tem que surgir a oportunidade para que assim a gente venha a crescer, né? Poder ocupar vagas que promovam o nosso crescimento dentro da empresa. Então, um outro aspecto importante é isso, a gente observar o tempo de permanência das pessoas na empresa. Então, quando eu estou analisando o currículo,
Eu entro em contato com as empresas que ele trabalhou e pego referências sobre a pessoa. E o segundo ponto, eu analiso o tempo de permanência dessa pessoa em cada lugar. Um outro critério para selecionar depende muito do cargo que está sendo ocupado e do perfil da empresa, mas o fato da pessoa ser casada, ser solteira, a idade da pessoa, ela pode interferir muito no cargo que vai ser ocupado. Se é um cargo que exige da pessoa que ela viaje muito, que ela precisa dispor do tempo dela para estar em outros locais, hoje as empresas têm priorizado pessoas solteiras, né, para desempenhar esse tipo de função. Em contrapartida, cargos de gerência, de direção, cargos de confiança, de grande responsabilidade, muitas empresas têm optado por pessoas casadas, pessoas que precisam de uma maior estabilidade, que vão se empenhar a se envolver com mais certeza junto à empresa, que não vão querer se desvincular tão facilmente dessa empresa. Então, assim, a gente tem que ir analisando as características que estão ali no currículo, que a primeira etapa da seleção é a análise do currículo, de acordo com o perfil que eu desejo para o cargo que está em aberto, certo? Então, a primeira etapa de um processo de seleção é a análise desse currículo, e a gente tem que ir analisando o currículo dessa maneira, correto? As habilidades da pessoa, né? A gente pede para ela descrever quais habilidades que ela tem e a gente pode ver isso também a partir dos cursos de formação complementar que ela colocou no currículo. Então, se essa pessoa ela tem facilidade de relacionamento, se ela é comunicativa, se ela é uma pessoa que está disposta a aprender, isso se for o que o cargo exige, o perfil que o cargo exige. Porque às vezes o cargo não exige uma pessoa comunicativa. Exige que seja uma pessoa concentrada, que seja uma pessoa que vai trabalhar no setor financeiro e ela tem que ter uma grande capacidade de concentração e capacidade de sigilo com relação às informações. Às vezes o cargo que vai ocupar não, precisa que a pessoa seja extremamente dinâmica, criativa, comunicativa, vai depender do cargo. Aí a gente vai ter que ir no currículo e analisar o que essa pessoa já fez, como ela se descreve em suas habilidades, e que cursos ela já fez, que experiências que ela já tem, que estão descritas nesse currículo, que vão nos mostrar que ela tem o perfil para atender ao preenchimento desse cargo específico, certo? E assim a gente faz a análise do currículo. Bom, eu analisei o currículo de todos aqueles que se candidataram no processo de recrutamento. Pela análise do currículo, eu já faço uma triagem. Eu separo aqueles que têm o perfil que eu desejo daqueles que eu não tenho. Os que não têm o perfil que eu desejo, a gente tem que fazer uma coisa que é muito importante e faz parte da educação empresarial, que é a gente dar o feedback para as pessoas e agradecer pela participação no processo de recrutamento. Então, a gente dá um retorno para essas pessoas e agradece pela participação, e uma outra oportunidade, a gente deseja que elas participem novamente. Aos que foram selecionados, a gente analisou o currículo e selecionou, nós vamos convidá-los a participar de uma segunda etapa. A segunda etapa pode tanto ser uma entrevista direta com quem vai ser o supervisor dessa pessoa na empresa e com um psicólogo, se a empresa julgar pertinente, ou pode ser antes de uma entrevista, uma dinâmica em grupo, o que é muito comum hoje grandes empresas fazerem. Elas fazem antes da etapa de entrevista, elas deixam a entrevista só para os candidatos selecionados assim, os 3 últimos candidatos selecionados, por exemplo, né? Então, uma dinâmica em grupo, vamos supor que no processo de seleção, na primeira etapa, que foi o currículo, eu tenha recebido 50 currículos do recrutamento, né? Aí, na análise do currículo, que é a primeira etapa do processo de seleção, eu selecionei 15 dos 50. 15 me atendem. Então, eu resolvo fazer uma dinâmica em grupo com as 15 pessoas. O que seria essa dinâmica em grupo? Eu vou propor uma atividade para que elas se desenvolvam em grupos e para que eu avalie, durante o desenvolvimento dessa atividade, se a pessoa ela tem o perfil que eu gostaria, né, e as habilidades que eu desejo para ela ocupar esse cargo. Por exemplo, quando eu me formei, eu participei de um processo de recrutamento e seleção de trainee da Votorantim. Então, a primeira etapa do recrutamento teve a divulgação da vaga, né? Eu recebi essa divulgação por e-mails, que eu me candidatei, eu me inscrevi em sites de trainee,
Quando surgiu a vaga, eu recebi um e-mail falando que a vaga estava em aberto e eu me candidatei. Então, eu fui recrutada, né? Quando eu me inscrevi, me interessei pela essa vaga e me inscrevi, eu participei do processo de recrutamento. Eu enviei meu currículo. A primeira etapa foi a análise do currículo. Meu currículo foi selecionado dentre os outros em torno de 2.000 currículos e a gente teve que fazer uma prova de inglês. Só que esse inglês era online. O meu inglês na época não era muito bom, mas como era uma prova que você fazia pela internet, não era tão complicado de fazer. E aí eu fui aprovada. Aí eles me convidaram para uma dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo era em Belo Horizonte, no hotel. E aí eles estavam avaliando absolutamente tudo desde o momento que a gente chegava. Então, por exemplo, eles nos deixaram esperando na recepção por mais ou menos uns 40 minutos, como se fosse um atraso. E aí tinham várias pessoas ali, né? Até então, eu estando presente, para mim aquelas pessoas, elas eram todas pessoas que tinham sido selecionadas. E aí nós ficamos esperando por um tempo, ficamos conversando um com os outros, algumas pessoas conversavam, né, eram mais extrovertidas, se relacionavam, outras ficavam mais na dele, mais afastado, né? E aí nos chamaram de grupos em grupos para subir para o andar onde seria a dinâmica em grupo. E aí nós íamos pequenos grupos no elevador até o andar específico, nos dividiram em grupos e deram uma dinâmica, vários temas da administração, reportagens, textos, né? E deram uma cartolina para a gente e pediram para a gente fazer uma montagem resumindo o que a gente entendeu daquele texto. E o grupo, ou algumas pessoas do grupo, fazer a apresentação do que tinha sido compreendido. E aí dividiu os grupos e a gente teve que ler os textos, debater o texto, fazer a montagem, apresentar. Eu, no meu grupo, particularmente, tinha uma pessoa, uma mulher que tudo para ela estava difícil, tudo estava ruim, tudo ela entendia o contrato, tudo ela queria fazer diferente. Enfim, não deixava o trabalho fluir. E eu, como todos sabem, eu sou uma pessoa de paciência um pouco limitada. E como sempre fui, todos nós já estávamos perdendo a paciência com ela. Mas eu educadamente disse para ela assim, olha, se você não quer fazer atividade, não tem problema nenhum, não é só você ficar quietinho no seu canto. E a gente faz atividade, não tem problema nenhum. Nós temos um tempo para cumprir, então, assim, muito ajuda quem não atrapalha. Só que era uma dinâmica em grupo, né? E eu tinha, na época, 21 anos de idade, né? Uma muito menos maturidade do que eu tenho hoje. Hoje, numa dinâmica em grupo, eu jamais diria isso para uma pessoa, por mais que ela me incomode. E aí, no final da dinâmica, foi revelado que existiam algumas pessoas da agência que estavam analisando as dinâmicas em grupo e o objetivo era a capacidade das pessoas trabalharem em grupo e se relacionarem com personalidades diferentes. Então, vocês já sabem, né? Dessa etapa eu fui eliminada. Só que eles revelaram para a gente também que o motivo de deixar a gente esperando lá embaixo era para ver se a gente tinha facilidade de relacionamento interpessoal. Quando a gente estava numa situação de concorrência, se a gente conseguia se relacionar bem com as pessoas, ou se eles viravam nossos inimigos. Então, as pessoas que se comunicaram, que se relacionaram, trocaram ideia, buscaram se conhecer, se trataram bem, elas foram bem avaliadas. O porteiro do hotel era um funcionário. Aquele que fica no elevador, que agora me fugiu o nome, também era funcionário. Então, quem os cumprimentou, deu bom dia, deu boa tarde, os tratou de maneira cordial, também foi bem valorizado. Tudo isso eu fiz quando eu cheguei lá. Só que eu perdi a paciência com a pessoa que não queria colaborar muito com o desenvolvimento do trabalho. Depois dessa etapa de dinâmica em grupo, teve uma prova escrita em inglês, para comprovar se quem passou na prova de inglês online realmente sabia inglês, mas eu já tinha sido eliminada. E, por fim, era uma entrevista somente com 5 candidatos, que foram selecionados de 5.000 que foram inscritos, diretamente com quem seria o supervisor na Votorantim, né, dessas pessoas. E aí a entrevista é uma etapa muito importante do processo de seleção, porque na entrevista a gente pode fazer perguntas às pessoas diretamente e pelo que elas respondem, o conteúdo da resposta, e pela forma como elas respondem, como elas se comportam, a gente consegue
levantar mais características, né? Consegue identificar se realmente o que estava escrito no currículo, a maneira como se comportou numa dinâmica, condiz, né, naquele momento com o que a pessoa está dizendo. E existem perguntas que são muito comuns num processo de entrevista, né? Por que você deseja trabalhar nessa empresa, o que despertou teu interesse, o que você acha que é interessante, o que a empresa tem de mais interessante, conhecer a empresa que você vai trabalhar quando vai fazer um processo, uma entrevista, né? Ela é muito importante. Seus pontos fortes, seus pontos fracos, todo mundo tem. Não tentem responder ponto fraco como se fosse forte. Ah, meu ponto fraco é ser perfeccionista. Ser perfeccionista nunca foi ponto fraco. Isso é qualidade, isso nunca foi defeito. Defeito é, eu tenho pouca paciência, eu sou um pouco impulsiva para tomar decisões, mas eu sou... Aí você justifica. Mas eu sou assim porque eu gosto de ver as coisas funcionando, eu gosto de agilidade no trabalho. Eu acho que é importante que todos se empenhem. Mas mostre qual que é o seu defeito. Não tem problema, defeitos todos temos. Mas mostre também que o que você está fazendo para tentar melhorar esse aspecto negativo, né? Da sua personalidade. Outras perguntas, pretensão salarial pode ser perguntada. Aí eu disse para vocês no início, façam um levantamento do que o mercado está pagando para aquela vaga, para que a sua resposta seja dentro daquilo que é pago pelo mercado, nem menos, nem mais, nem além, nem aquém do que o mercado está pagando. Eles podem perguntar quais são as suas pretensões de crescimento na empresa, de permanência na empresa, as suas pretensões de continuidade nos estudos. Tudo isso são aspectos considerados no processo de seleção, durante uma entrevista, que faz parte do processo de seleção. Então, a entrevista, ela permite esse contato direto, né, entre o teu na maioria das vezes, quem vai ser teu supervisor e você, o candidato, para identificar de todos os selecionados, daqueles, né, que já foram pré-selecionados pelo currículo, pela dinâmica em grupo, e chegaram até essa entrevista, para poder determinar qual que é a pessoa que tem o perfil mais adequado para ocupar aquele cargo específico que tem aberto. Aí pode-se fazer essa entrevista com o supervisor e pode pedir que seja feita uma entrevista com um profissional da área de psicologia. Porque às vezes a gente tem pessoas muito qualificadas, com conhecimento técnico esplêndido, que se comunicam muito bem, que têm as respostas que o entrevistador quer ouvir, mas na hora que essas pessoas entram na empresa e precisam se relacionar, elas não têm um mínimo de capacidade emocional. Não tem nada relativo à inteligência emocional. E as pessoas se relacionarem bem, as pessoas serem gentis, as pessoas serem cordiais, as pessoas serem compreensivas, serem colaborativas, isso hoje é fundamental em qualquer profissão, em qualquer cargo que você venha ocupar nas empresas. E essa é uma dificuldade muito grande que as empresas têm enfrentado. Às vezes a gente tem excelentes currículos, com excelentes técnicos, profissionais técnicos, mas na hora que você precisa de pessoas que saibam se relacionar, essas pessoas elas deixam muito a desejar. Então, uma entrevista com um psicólogo pode ajudar, né, a trabalhar essa questão. Então, esses são os principais aspectos relacionados ao processo de recrutamento e seleção. O recrutamento, a gente vai atrair as pessoas para a vaga, pode ser interno e externo. E a seleção daqueles que a gente atraiu, a gente começa a selecionar o que tem o perfil desejado. Começa com uma análise de currículo, podemos fazer uma dinâmica em grupo, uma entrevista com o supervisor, uma entrevista com o psicólogo. Existem outras formas de se relacionar, mas essas são as mais comumente utilizadas, né, no processo de seleção. Tá ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, essas duas importantes ferramentas que são utilizadas, o recrutamento e seleção, porque são elas que vão garantir que as empresas estão contratando as pessoas certas para os cargos certos. Tá bem? O conteúdo de hoje é esse. Eu vou postar um texto de apoio, uma atividade de revisão para vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço.